Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal MicroSantos. E bem, se você já acompanha o canal há um bom tempo, você deve ter visto em algum dos meus vídeos onde eu apresentei um projeto de um assistente de voz, como vocês podem estar vendo na tela agora. Só que um detalhe, um porém desse projeto é que ao invés de ele responder com áudio, ele responde em um display. O texto aparece no display. E bom, a pedido de vocês, de algumas pessoas, eu vou estar trazendo uma atualização desse projeto, onde eu adicionei um amplificador de áudio, como vocês podem estar vendo agora. Bom, e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês esse projeto de um assistente de voz agora mais interativo, com fala. E antes da gente começar este vídeo, eu já queria, obviamente, lembrar de deixar um like, que isso nos ajuda muito a gente crescer aqui no canal. Se você gosta de projetos de eletrônica, STM2 e inteligência artificial, se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se quiser trocar ideias sobre projetos de eletrônica, ou tem interesse em conhecer também novas pessoas que têm o mesmo interesse que você, ou aprender mais sobre eletrônica, temos uma comunidade no Telegram. Link na descrição. Agora vamos ao projeto. Bom, e quais foram as mudanças que eu adicionei no nosso novo projeto? Se vocês viram o vídeo passado, vocês com certeza já reconhecem esse fluxo de funcionamento, que é basicamente o fluxo de funcionamento do projeto passado, onde o microfone capturava o áudio, enviava para o Wi-Fi para ele fazer a transcrição desse áudio em texto. Novamente, ele devolvia para o S32, o S32 verificava se existia uma wake word, que é basicamente uma palavra de ativação. Se existisse, ele ia enviar para o Gemini e o Gemini ia responder a resposta no display. Se não existisse, ele iria ignorar e voltar a escutar. Esse é o funcionamento do projeto anterior. Bom, no nosso novo projeto, como vocês podem estar vendo aqui, o funcionamento ele começa igual. O microfone captura, envia para o Wi-Fi, ela transcreve e depois envia para o S32. Só que agora, se caso não existir nada, ele vai ignorar, mas se existir, ele vai enviar para um servidor. Como assim? Bom, ele vai enviar para um servidor. O S32 ele vai enviar para um servidor. Esse servidor vai estar dentro do nosso PC. Algo que eu queria deixar claro é quando eu estava vendo algumas ideias de projeto para me basear, eu estava dando uma pesquisada. Um dos problemas que eu tive com o meu projeto é que o S32 ele é limitado. E eu estava utilizando a inteligência artificial do Google TTS, que é basicamente uma inteligência artificial que transforma texto em áudio. Que mais pra frente eu vou estar explicando sobre isso. Mas basicamente, se vocês esperavam algum projeto um pouquinho mais independente, que no caso esse projeto ele vai estar precisando de um servidor para funcionar, eu sinto muito dizer isso. Se vocês esperavam algo mais independente, é claro. No caso, adicionando mais um S32, como eu acho que eu tinha visto num comentário de uma pessoa que ele tinha comentado que ele viu um vídeo onde uma pessoa utilizava mais de um S32. Eu acho que nesse caso você estaria ampliando a memória do S32 e nesse caso eu acho que funcionaria. Ou você poderia comprar uma versão um pouco mais potente de S32, que existem algumas versões bem mais potentes no mercado, é claro, e essas versões já não precisam de um servidor no PC. Mas no caso, como eu quis manter o S32 e baixo custo, porque, é claro, o único custo que eu tive é com o amplificador. O alto-falante e os outros componentes eu já tinha. E, é claro, o servidor ele é de graça. Eu estou utilizando um servidor, o PC como um servidor que eu escrevi em Python. Mas basicamente, voltando ao funcionamento do projeto, bom, de forma simples, eu vou estar explicando o fluxo desse projeto e depois eu vou estar explicando melhor sobre por que eu utilizei um servidor e sobre o Google TTS e sobre o LLM também, que existem. Basicamente, como mostrado nesse fluxo anterior, logo após que o S32 ele verifica se tem um keyword e se ela existir, ele vai enviar para o servidor que vai estar dentro do nosso computador. Aqui dentro do servidor, ele vai já agora pegar a nossa pergunta, foi transcrita pelo Wi-Fi,
vai jogar para o Gemini vai responder e depois ele vai jogar para, novamente, ele vai devolver para o servidor e o servidor agora vai passar isso para o Google TTS. O Google TTS vai fazer o trabalho de transformar esse nosso texto em áudio e logo após ele devolve para o S32, como vocês podem ver. Depois disso, do S32 ele vai jogar aqui para o amplificador e o amplificador vai fazer o trabalho dele de reproduzir a fala. Bom, agora eu quero também estar explicando agora sobre a diferença básica entre o Google TTS, que é o que a gente vai estar utilizando, e o LLM. O Google TTS, que é basicamente Google Text to Speaking, ele é um conversor de texto para voz. Basicamente, você vai passar um texto para ele e ele vai devolver um áudio com esse texto sendo falado. Ele não pensa, ele apenas vai gerar o áudio daquele texto que você enviou para ele. Ou seja, o texto que a Wi-Fi ele vai pegar a nossa voz, transformar num texto. Depois, esse Google TTS vai pegar esse texto e transformar em áudio. Basicamente de forma simples. Já o LLM, que é Large Language Model, ele seria basicamente um Gemini, vamos dizer assim. Por que eu estou dizendo assim? Porque ele seria basicamente um cérebro. Diferente do Google TTS, quando a gente envia uma pergunta para o LLM ele já devolve uma resposta em texto. Ele não devolve em áudio. Você ainda precisaria de um conversor de áudio para isso, mas de forma simples. Ele recebe o texto da pergunta, entende o contexto e o raciocínio e vai gerar uma resposta. No caso, por que eu escolhi o Google TTS e o Gemini, sendo que o LLM poderia já fazer essa solução? Na minha opinião, é claro, na minha escolha, eu optei por escolher o Gemini porque ele ainda tem um leque muito maior de possibilidades. E porque eu também vou ser bem sincero, tive algumas dificuldades com o LLM. Já o Google TTS, como vou falar mais pra frente, eu achei bem prático. Mas, de forma simples, o Google TTS, ele é quem vai fazer o trabalho de converter o texto em áudio. O LLM, ele seria, vamos dizer assim, como o Wi-Fi, como ele está aqui. Como o Wi-Fi, a única diferença é que o Wi-Fi, ele só basicamente pega o áudio e transforma num texto. O LLM pegaria o áudio e entregaria uma resposta em texto, de forma simples. E agora vou estar falando do servidor. Bom, em alguns testes que eu estava fazendo com o S32, um problema que eu estava tendo com o Google TTS e também o LLM também teria esse problema, que era a devolução deles com o áudio. Eles chegavam a devolver quase 720 KB de memória, algo em torno disso aí. E o S32 ele só tem 500 e poucas, digamos assim. Ou seja, ele não estava funcionando, nunca queria funcionar. Uma solução que eu vi foi utilizar um servidor no PC para resolver esse problema. Ou seja, com o uso de um servidor no computador, essas tarefas mais exigentes são processadas externamente. Ou seja, esse trabalho de converter o texto em áudio vai ficar com o computador também. Além de ele também ter o trabalho de conversar com o Gemini, eu adicionei também essa tarefa de fazer requisições para o Gemini e receber respostas também, para aliviar um pouquinho para o S32. Dessa forma, o S32 ele vai ficar apenas com a tarefa mais simples, enviar solicitações e reproduzir o áudio recebido. Essa abordagem vai tornar o sistema mais leve e estável, vamos dizer assim. Bom, continuando, e para isso, a gente conseguir fazer esse projeto, a gente vai estar utilizando um framework Flask. De forma simples, o Flask ele é tipo uma biblioteca pronta que ensina o Python a ser um servidor web, vamos dizer assim. Da mesma forma que a biblioteca Wi-Fi, ela ensina o S2 a se conectar ao Wi-Fi, vamos dizer assim. A gente coloca bibliotecas para que elas estejam funcionando ali no Python. No nosso caso, o Flask ele vai atuar como um intermediário inteligente, um meio campo, vamos dizer assim.
entre o S32 e a internet. Ele vai receber o pedido do S32, conversar tanto com o Gemini quanto o Google TTS, que é pesado, vai estar baixando o áudio grande no PC e depois vai estar integrando para o ASP apenas o que ele consegue processar. Pode até converter o arquivo para um formato mais leve também antes de enviar. De forma simples, o Flask ele vai fazer o trabalho sujo ali que o S32 ele não aguenta fazer sozinho. Sobre os componentes desse projeto, a gente vai estar utilizando um S32, obviamente com já dito anteriormente, ele vai fazer a função de se comunicar com o Wi-Fi e ter o servidor ali se comunicar com os dois, o microfone e o amplificador de áudio que vai estar reproduzindo as falas, que eu vou estar explicando ali mais para frente. Também tem o alto-falante. O alto-falante, como já é especificado, até mesmo que se você for comprar o amplificador, na placa ele já vai ter especificado ali atrás, onde ele pode ter um alto-falante de 4 a 8 ohms por 3 watts. Eu já tinha um aqui de um trabalho de TCC antigo meu, que eu estou reutilizando. Como vocês puderam ver no projeto exemplo, como eu vou mostrar também mais para frente ele. Bom, agora eu vou estar falando e explicando um pouco melhor sobre o amplificador que a gente vai estar utilizando nesse vídeo, que é o Max 98357A. Que ele é um amplificador convencional que muitas pessoas utilizam no meio da eletrônica e no meio do S32. Em diversos projetos, às vezes até mesmo os projetos que eu vi no YouTube, o pessoal estava utilizando esse amplificador. Como vocês podem estar vendo aqui no vídeo, o meu ele é roxinho. E aqui atrás ele tem aqui as configurações, por exemplo, do alto-falante. O alto-falante que ele tem que ser de 4 a 8 ohms ou 3 watts. Bom, sobre os pinos dele. Como vocês podem estar vendo aqui na tela, agora nessa imagem, os pinos dele, onde a gente tem o VCC, que é claro, ele é a alimentação do modo, onde ele vai aceitar desde 2,5 volts até 5,5 volts. Então ele funciona perfeitamente para o S32, que opera com 3,3 volts. O GND, que ele é o negativo da placa, o terra. O DIN, que ele é basicamente o data in, ele é o pino de dados de áudio. É por aqui que o sinal do áudio digital vai estar chegando do S32. No código ele corresponde ao SPK-DIN pino 21. Embaixo a gente o pino 6, que é o BCLK, que é bit clock. Ele é o relógio dos bits que basicamente ele vai estar sincronizando a transmissão de dados de áudio entre o S32 e o amplificador no código. Ele vai estar correspondendo ao SPK BCLK pino 23. O 7 LRC, que é o Left Right Clock, que ele também é chamado de Word Select, ou WS. Ele indica se o dado está sendo transmitido do canal esquerdo ou direito. No código ele corresponde ao pino 26. O número 3, o SD, ele é o Shutdown, que é a seleção de canal. Quando ele estiver em nível baixo, ele vai desligar o amplificador completamente. Ele serve também para selecionar se o módulo vai reproduzir o canal esquerdo ou direito. O gain, que ele controla o ganho do amplificador, ou seja, o volume máximo de saída, o ganho de seleção do canal ou a volume do áudio que vai estar saindo. No nosso projeto eu conectei ele ao pino no positivo, para estar no mais alto possível. Bom, agora que eu já expliquei e agora que você já conheceu um pouco melhor sobre o amplificador, vamos estar continuando o vídeo. Bom, agora antes de eu estar mostrando para vocês o projeto, algumas coisas a mais do projeto e estar mostrando ele funcionando e alguns conceitos dele, eu queria falar que alguns controles que a gente vai estar fazendo pelo servidor, a gente vai estar fazendo esses controles pelo prompt de comando. E no caso, vocês vão ter que estar instalando algumas bibliotecas no prompt de comando, bibliotecas essas que vão estar aparecendo aí. Além disso, também, além das bibliotecas, o código do servidor que também estará no GitHub, vocês vão estar fazendo o seguinte com ele. Bom, fechar aqui, como vocês vão poder estar vendo aqui está o código que vai estar no GitHub.
que mais pra frente aqui no vídeo eu vou estar explicando sobre ele. Claro, vocês não vão estar precisando utilizar o VS Code para isso. Basicamente, quando vocês copiarem o código lá no GitHub, eu vou estar selecionando e copiando ele. Vocês podem fazer o seguinte: vocês podem vir aqui, precisar para o bloco de notas, vai abrir aqui. No caso, vamos criar um novo. Esse aqui é o da pasta antiga que eu já tinha. Mas basicamente, eu vou colar aqui dentro o código, que no caso vocês vão pegar no GitHub, e salvar ele. Vocês vão aqui, ficheiro, guardar como. Vocês vão botar na pasta que vocês criaram, no caso, a minha aqui, teste assistente, e dar um nome para ele. Apagar tudo, vou botar o nome de teste voz, por exemplo, e botar .py no final. Aí você só vai vir aqui em guardar. Pronto. Fechei aqui tudo. Bom, depois que vocês fizeram no bloco de notas e salvaram dentro do documento a pasta de vocês, vocês podem só vir aqui em arquivos, documentos, teste assistente. Vocês vão ver que vai ter dois, o primeiro que eu utilizei e o que eu utilizei de exemplo, e o segundo que é o que a gente fez. Basicamente só vem aqui e abrir no terminal. Pronto, ele vai estar aqui funcionando. Aí só basta eu vir aqui um comando Python. Aí vou escrever Python e o nome da pasta, no caso teste voz. Teste voz.py. Aí pronto. Pronto, o nosso servidor ele já vai estar funcionando como vocês podem ver aqui. Quando eu quiser terminar, eu posso só apertar Ctrl C, que pronto, ele vai fechar o servidor. Agora eu vou estar indo para a demonstração do projeto. Bom, com o nosso servidor pronto, eu estava testando algumas coisas antes, para vocês poderem estar vendo, poderem estar entendendo melhor. Aqui no circuito, vou mostrar para vocês. O projeto está aqui, o nosso alto-falante, o S32, o amplificador e o microfone. As conexões eu vou estar passando elas no GitHub para vocês poderem estar vendo. E os códigos também. Bom, basicamente aqui no nosso terminal eu mostrei para vocês como estar ativando ele já está ligado. Mas tem uma iniciação. Quando o sol vai fazer isso aqui, como vocês podem estar vendo, ele está desconectado. Eu vou estar conectando ele agora e vocês vão estar vendo o sistema iniciando. Ele vai mandar uma mensagem para o servidor para ele fazer um teste. Estão ligados? Olá, que bom que você está pronto. Vamos lá. Para começar, o que você gostaria de fazer ou conversar hoje? Como vocês puderam ver, ele fez um testezinho onde ele mandou um prompt, um pré-prompt de aviso, basicamente, e mandou para o servidor. Para fazer um teste de ver como o sistema está funcionando. Algo que eu quero falar para vocês, caso vocês forem montar, é que eu tive um probleminha aqui com os fios, mas na hora de apresentar aqui para vocês, como vocês podem estar vendo, eu peço desculpas para vocês com esse emaranhado de fios aqui. Eu também acho isso aqui um pouquinho feio, mas é os fios que eu tenho no momento. Mas um problema que se você acaba entortando eles, se eles estiverem mal contados, obviamente o chiado ele vai sempre estar sendo ruim. Bom, esse assistente de voz, eu fiz ele por agora para eu mandar pergunta para eles e ele está respondendo. Perguntas variadas, como por exemplo: Olá, assistente. Quantos estados existem no Brasil? Ele detectou o que eu falei. Aparece aqui no servidor. Existem 26 estados no Brasil.
além do Distrito Federal. Como vocês podem estar vendo, esse aqui é o sistema. No caso, esse projeto aqui, por enquanto, ele só recebe perguntas, consulta no Gemini e responde aqui pelo amplificador, pelo alto-falante, como vocês podem estar vendo aqui. Eu vi algumas pessoas pedindo, até mesmo falando, para adicionar algumas funções, como, por exemplo, acender lâmpada, ligar tal aparelho, deixar comandos pré-programados para que a gente não tenha algum problema na hora de ficar utilizando o assistente, porque é claro, o que ele acaba mais consumindo energia é para fazer as requisições. É claro, o servidor está fazendo esse trabalho, o que poupa um pouco do trabalho do S32. Mas eu vi algumas pessoas pedindo para estar adicionando isso. Talvez em uma versão futura, se for de interesse de vocês, eu possa estar adicionando isso. Outro detalhe, se eu estiver falando perto, como vocês podem estar vendo aqui no intersticial, ele está detectando, mas como eu não estou falando em uma keyword, como vocês podem estar vendo aqui, aí, 2 vezes ele detectou o que eu falei e eu não falei keyword. Isso não ativou o sistema. Agora, se eu falar as keywords que são robô, aliás, S2 com assistente, ele ativa. É claro, a que eu mais uso é assistente. Bom, agora que vocês já tiveram uma explicação de como vai estar funcionando o projeto e viram ele funcionando, eu vou agora ir para o código. É claro, como de costume, explicar apenas o que cada trecho faz sem entrar em muito detalhe para não estar causando confusão. Nesse vídeo eu vou estar explicando tanto o código que vai estar no S32, tanto o código do servidor, porque nos dois você vai precisar estar fazendo algumas modificações. É claro, aqui no código as únicas modificações que você vai estar precisando fazer é botar a senha e a rede do seu Wi-Fi e a sua chave do Wi-Fi, como eu já expliquei no vídeo passado como fazer. No código do servidor, que eu vou estar mostrando mais para frente, eu vou estar mostrando onde você vai estar botando a sua chave API. Basicamente isso, não precisa estar fazendo outras coisas. Quando chegar a hora eu vou estar explicando um pouquinho melhor. Bom, sobre a explicação, o começo é lógico. Nós temos as bibliotecas, sendo a mais importante a do driver e do ESS, que basicamente ela é responsável por toda a comunicação de áudio digital, tanto do microfone que a gente utiliza, quanto o alto-falante. Sem essa biblioteca, a gente não vai estar podendo utilizar basicamente os componentes que utilizam o IDS. As outras bibliotecas são básicas. Tem a do JSON, a do Wi-Fi e a do HTTP. Logo abaixo, como eu já falei, as configurações da sua rede e da sua senha. A configuração da chave do Wi-Fi, como eu já expliquei como tu pegar. E algo que eu não falei, mas eu deveria, é que aqui, como vocês podem ver, aqui dentro você vai botar o endereço IP do seu computador. O endereço IP que vai estar do seu PC. Por quê? Se lembram no vídeo do Gemini que eu expliquei como fazer a conexão, até mesmo no vídeo da S32CAM, que basicamente o S32 ele vai funcionar como servidor? Para a gente acessar o web server que vai estar dentro desse servidor, a gente precisa do endereço IP. A mesma coisa vai funcionar para esse projeto. O servidor ele vai estar no nosso PC e para a gente poder estar acessando ele, a gente vai precisar do endereço do nosso PC. Basicamente, você só vai precisar pegar o endereço do seu computador, o endereço IP dele e colocar aqui, sem muitos problemas. Logo abaixo, a gente vai ter as definições dos pins que a gente vai utilizar, do S32 para estar conectando ao microfone e ao alto-falante. Os dois, eles, como eu já falei, eles utilizam o protocolo I2S, que é um protocolo de áudio digital. Logo abaixo a gente tem as configurações do áudio, onde a gente tem a taxa de amostragem de 16 kHz, que é o padrão para reconhecimento de voz. Como já explicado no vídeo passado, do nosso primeiro vídeo da assistência de voz, já explicado, o 16 kHz ele é uma taxa boa, como já falado, de um padrão, onde a gente sempre precisa do dobro para estar podendo fazer uma boa captura. O 3, que ele é basicamente o tempo que a gente utiliza, vai estar gravando por 3 segundos. E então o buffer, que vai ser a multiplicação desses dois valores, vai ficar 48.000 amostras. Que no caso, de forma simples, como já falei no código antigo, aqui cuida de algumas configurações da captura e do tempo que a gente vai estar fazendo.
Logo abaixo, a gente também tem esse threshold. Threshold que é um volume. Basicamente, esse trecho ele vai definir o nível mínimo de som para acionar a gravação. Isso é claro, para ficar evitando que o S32 fique gravando silêncio o tempo todo. Logo abaixo, como vocês podem ver, a gente vai estar se encontrando com duas funções do I2S, onde uma ela é focada para o alto-falante, que é essa aqui embaixo, e uma para o microfone. Basicamente, de forma simples, essas duas funções de configuração do I2S, onde o microfone ele vai estar operando em modo RX, ou seja, ele vai estar recebendo os dados, nossa voz que vai virar dado, com 32 bits por amostra, que é como o microfone ele envia o sinal. Já o alto-falante ele vai estar operando em modo TX, ou seja, ele vai estar transmitindo os dados, com 16 bits, que é o padrão para reprodução. Um detalhe importante é que o microfone ele utiliza o I2S número 1 e o alto-falante ele utiliza o I2S número 0. Basicamente é para que os canais eles sejam independentes do S32, para que eles não estejam tendo muitos problemas. Logo abaixo a gente encontra já a função de gravação de áudio, onde essa função ela vai ler o áudio do microfone e vai estar salvando ela dentro do buffer. O microfone ele vai entregar, como já falei anteriormente, uma amostra de 32 bits, mas a gente só vai estar precisando dos 16 bits que são significativos. Por isso a gente vê por isso a gente encontra esse 16 aqui, que é claro a gente só precisa de 16 bits, que é um deslocamento de bits que vai estar destacando metade dos bits, é claro, os que não são relevantes. Isso vai estar reduzindo o tamanho dos dados pela metade sem estar perdendo a qualidade da nossa voz. O loop ele vai estar rodando 48.000 vezes, uma para cada amostra a cada 3 segundos. Logo abaixo, como já visto também no código anterior, a nossa função de estar enviando o áudio para o Wi-Fi para que ele possa estar transformando em texto. Aqui onde isso vai fazer, onde o S32 ele vai mandar o áudio bruto via post para a API do Wi-Fi, onde esse counter chip aqui, como vocês podem estar vendo, ele é importante já que ele vai estar dizendo o formato do áudio que estamos enviando para ele, ou seja, um sinal inteiro com 16 bits, com 16 kHz, Eero Engine, onde o Wi-Fi ele vai estar desenvolvendo o JSON com o campo text, contendo o que foi falado, onde a gente vai extrair desse campo manualmente, buscando a posição da string na payload. Basicamente de forma simples, explicando esse trecho. Também a gente tem as nossas detecções da Requeword. Como vocês podem estar se lembrando no vídeo antigo, onde a gente tem as nossas 3 palavras para poder estar ativando nosso assistente de voz, sendo ela ESP, assistente, Jarvis ou robô. São essas 4 palavras. Se caso ele não detectar essas 4 palavras, como já falei anteriormente, ele vai apenas ignorar o barulho e continuar detectando o ambiente. Aqui chegamos na função de falar resposta, onde aqui basicamente ele vai cuidar muito mais de estar se comunicando com o servidor do PC e estar reproduzindo a resposta, onde essa função, como já falei, ela vai mandar o texto transcrito para o servidor local, que vai gerar o áudio de resposta e mandar de volta. O detalhe importante aqui é o streaming. A gente não vai estar esperando o áudio inteiro para começar a tocar. O getString.pt, como vocês podem estar vendo aqui, o getString.pt, ele vai abrir um streaming contínuo enquanto os dados chegam. O I2S write já vai jogando para o alto-falante em tempo real, e isso reduz bastante a latência de resposta. Ou seja, o que isso quer dizer? Em vez da gente esperar o servidor ele mandar a conversão completa para a gente já emitir a voz, ele já vai fazer isso direto enquanto já está mandando. Ou seja, ele vai mandando, ele já vai reproduzindo, sem a gente ter que esperar muito. E logo abaixo a gente já tem o nosso setup. As funções, como que a gente sempre conta, como conexão do Wi-Fi, alocar o buffer do áudio, como vocês podem estar vendo aqui, o Wi-Fi, a inicialização tanto do microfone quanto do alto-falante, que é claro o nosso amplificador,
Logo abaixo a gente também tem o nosso void loop aqui, que é o último trecho que vai estar sempre se repetindo. Onde ele vai estar sendo o cérebro do sistema, onde ele vai ficar lendo o microfone continuamente e calculando o volume. Quando o volume ele passar do threshold, ele executa a pipeline completa, grava, transcreve e verifica a wake word e responde se qualquer etapa falhar. E se qualquer etapa falhar, ele vai falar se é áudio vazio, texto muito curto, wake word ausente, não existe. Ele retorna imediatamente sem processar, mantendo o sistema responsivo. Bom, de forma simples, esse é a explicação do código, sendo bem direto ao ponto. Bom, agora que vocês já viram o código que vai estar no S32, eu vou estar mostrando agora o nosso código que a gente vai estar utilizando no servidor. Bom, agora aqui, onde eu vou estar mostrando aqui, né, dentro do Visual Studios, eu vou estar explicando agora o código que vai estar no nosso computador. Bom, vamos começar primeiro com, como você já sabe, as nossas bibliotecas, como vocês podem estar vendo elas aqui, onde basicamente o Flask ele vai criar o servidor web que o S32 ele acessa, o Google TTS, que basicamente é GTTS, que ele vai estar convertendo o texto ao áudio, o PyDub, que ele manipula o áudio para deixar no formato certo para o S32. E o Recache, como vocês podem estar vendo ele aqui, ele é usado para estar chamando a API do Gemini. Logo abaixo a gente tem logo abaixo aqui a gente tem onde você vai botar sua chave API, como vocês podem estar vendo aqui, onde você vai botar ela. E logo abaixo dela a gente já tem a função de estar conversando com o Gemini, como vocês podem estar vendo aqui. Essa função, ela, como você já sabe, ela manda o texto que o S32 transcreveu para o Gemini e vai estar recebendo uma resposta de volta. O Max Output Tokens, ele vai estar limitando a resposta para 25 palavras. Isso é essencial porque o S32 ele vai estar com memória limitada. E respostas longas, é lógico, vão acabar travando o sistema. O Replace, como vocês podem estar vendo aqui, ele está aqui, o Max Output Tokens, como já falado a função dele. O Replace, ele limpa os asteriscos que o Gemini às vezes coloca para formatar o texto em negritos, mas que na fala não faz muito sentido, basicamente. Aqui a gente tem a nossa função de destrinchar a resposta, como vocês já sabem, em JSON. Logo abaixo a gente já tem a nossa função do áudio, como vocês podem estar vendo aqui. Logo abaixo a gente tem a nossa função do áudio, onde aqui o texto ele vira, que o texto ele vai virar o áudio. O GTTS ele vai gerar o áudio em MP3 direto na memória, sem estar salvando arquivo no disco do S32, usando o bytes e 0. Depois o PayDub ele vai converter esse MP3 para exatamente o formato que o S32 vai estar esperando, 16 kHz, 16 bit mono. Repara que são os mesmos parâmetros que a gente teve que configurar no I2S do S32. Sem essa conversão, o áudio ele vai chegar distorcido e no formato errado, não vai funcionar. Mais abaixo a gente tem a nossa rota principal, onde essa rota que o S32 ele vai chamar via post com o JSON prompt, e o que a gente falou, é claro, o que foi dito, onde o servidor ele vai receber a nossa pergunta, consultar o Gemini, converter a resposta em áudio e devolver os bytes brutos com o MIME-TIP, áudio L16. O S32 do outro lado já está lendo esse stream em tempo real e jogando direto no alto-falante, que é exatamente o que vimos na função falar a resposta no código do S32 anteriormente. Outro detalhe que eu não quis falar, como vocês podem estar vendo aqui, vou voltar no formato MP3, é isso aqui, o test-lang ptbr. Basicamente, esse trecho, caso você queira mudar a língua,
caso você não queira que a resposta seja em português, você pode só vir aqui, botar EN que ela vai sair em inglês. Ou russo, se você quiser, chinês, espanhol, você pode só mudar aqui. Como é claro, a gente está em português, a gente tem que deixar em português do Brasil. Eu posso, por exemplo, botar português de Portugal, por exemplo. É aqui onde você vai estar mudando esse áudio. Esse host 000 ele faz o servidor poder estar aceitando qualquer conexão de qualquer dispositivo da rede local que não seja o próprio computador. Por isso o S2 ele consegue acessar o IP da máquina na porta 5002, que é exatamente o endereço que a gente configurou no server URL lá no código C. Bom, essa foi uma explicação dos dois códigos. Eu vou estar disponibilizando eles tanto no GitHub, os dois códigos. É claro, vou estar falando aqui, vou deixar comentado para que vocês possam estar fazendo certo. Bom, vamos agora para as considerações finais desse vídeo. Bom, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que você tenha gostado dessa evolução do projeto, onde saímos de um assistente mudo para um que realmente pode estar conversando com você. E se você quiser estar montando esse projeto, os links dos componentes e os códigos e os circuitos vão estar na descrição. Se tiver alguma ideia de funcionalidade que gostaria de ver nesse assistente, pode estar deixando nos comentários. Até mesmo o que você achou do vídeo, se atendeu às suas expectativas, se você conseguiu entender ou gostou do projeto. É claro, vou estar trazendo algumas atualizações a mais desse projeto, até mesmo estar adicionando uma versão melhorada com MQTT e host controle em nossa biblioteca na Hotmart. E se você quiser trocar ideias sobre outros projetos de eletrônica e conhecer melhor desse mundo, nós temos uma comunidade no Telegram, que o link também estará na nossa descrição. Já vou te lembrando de estar deixando o like e se inscrevendo no canal. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, até o próximo vídeo.